Alô, Deus abençoe, muita paz e graça, seguindo com a nossa regra, né? Semanalmente nós meditamos a Lectio Divina e nessa missa, dia 30, não é? Nós temos aqui a graça de refletir um lindo evangelho, umas lindas leituras que nos remete e nos coloca em um caminho de graça. Bom, eu vou fazer a primeira leitura e vou comentar também sobre o Evangelho e também sobre a segunda leitura, porque elas se interagem, se integram, mas ficaremos com a primeira leitura, que está no livro de Jeremias, capítulo 1 em diante, livro do profeta Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigido a palavra do Senhor, dizendo: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, e antes de sair no seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Amém? Aí ele vai agora para o capítulo 5 de Jeremias, diz assim: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer, não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vimos aqui nessa primeira leitura de Jeremias, né, o chamado de Deus, a graça de Deus operando, a graça de Deus se manifestando na missão, no ID. No ID, como nós vimos nas lecturas divinas anteriores, passada, Deus nos fazendo missionários, o para de Deus, né? O para de Jesus. Jesus foi enviado para... E agora o Senhor continua falando para nós sobre proclamar a sua verdade, proclamar seu evangelho, proclamar a sua graça, a sua verdade. E no evangelho nós vemos Jesus que está na sua cidade, que está proclamando, né, o evangelho, e ele não é recebido, e ele diz que o profeta na sua terra não é recebido. E vão tentar matá-lo, lançá-lo do precipício, ele passa por meio deles e vai. Então veja que o Evangelho e a leitura de hoje nos convida de forma ousada, corajosamente, com coragem, a anunciar Jesus, a graça de Deus, o Deus Salvador, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta. Veja como o Senhor está tocando nessa tecla, semana após semana, falando que nós devemos anunciar. Nós viemos do Natal que não é? Nós vivemos a encarnação e o nascimento, né? Nós vivemos o nascimento de Deus, o Verbo de Deus. E depois do nascimento de Deus, nós estamos agora entrando nesse momento de anúncio. Anuncie, proclame, sem medos, com coragem, com ousadia, com sabedoria, né? A graça de Deus. E como eu tenho e vim, né, dar o reforço da última vez falando sobre a graça que deve ser entendida, que Deus nos salvou por intermédio da sua graça, esse Deus gracioso como ele tem que ser entendido. E como eu preciso passar por essa experiência para anunciar esse Deus que vem ao meu encontro, que me perdoa e que me ama. Então, tanto a leitura quanto o Evangelho nos remete a vivenciar, né, a questão de sermos arautos, aquele que anuncia. Mas veja, a pessoa que é um anunciador é aquele que não apenas entendeu, recebeu uma mensagem, é um portador como um carteiro que leva uma mensagem. Não, é aquele que encarnou, vivenciou, testemunhou, participou, experienciou
a mensagem salvífica de Deus. Então só pode anunciar aquele que viveu tal experiência. Então, como é importante para nós que somos cristãos compreender primeiro em nossas vidas aquilo que nós vamos anunciar. Então, aquilo que vai ser anúncio passou por mim, é verdade em mim. Eu vivenciei isso. Eu presenciei isso. Né? Para aí nós entendemos a segunda leitura que fala de amor. Né? Que está em 1 Coríntios 12, que é a excelência do amor e da caridade. Mas que diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa. E quando a gente reflete sobre o amor, nós vamos aqui, eu quero trazer aqui a leitura do Evangelho de São João, no seu capítulo 3, que diz algo extraordinário para nós. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então veja que amor no cristianismo, amor não é apenas algo filosófico, não é sentimentalismo, não é dizer eu te amo, não é escrever uma carta eu te amo. Amor não é só pensar, refletir, meditar, entender ou compreender. Amor, acima de tudo, no cristianismo é sacrifício. Isso mesmo que você ouviu. Quando o texto diz que Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, deu, para dizer até onde Deus foi com seu amor, e esse amor é encarnado e é manifesto em Jesus. Então, o que nós estamos vivendo aqui é um amor sacrificial, um amor incondicional. Esse amor, ele é incondicional. Por ser incondicional, ele torna-se sacrifício. Eu dou, embora que você não mereça. Embora que você não mereça, eu não mereço, ninguém merece esse amor, mas Deus não põe condições, Deus ama, ele é incondicional. Por ser incondicional, agora nós entendemos a graça, o favor, Deus manifesta seu favor. Como? Como nós lemos em Tito. Nós lemos em Tito, a graça nos foi manifestada. A graça nos foi manifestada. Que tremendo, não? Que maravilhoso compreender isso. A graça nos foi manifestada. Com efeito, a graça nos foi manifestada. A graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Então, como nós entendemos, como deve ser entendido primeiro o amor, é sacrificial, é oblativo. O amor não é palavras, sentimentalismo. O amor é doação. Uma pessoa que ama, ele prova com seu sacrifício, com a sua doação. Então, na relação que nós temos com nossos irmãos, e aí o entendimento cristão, ele é compreendido na medida que eu me sacrifico. Como é que eu digo que amo a Deus? Me sacrificando por Ele. E como é que eu digo que eu amo o irmão? Me sacrificando por ele. Eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo ao irmão que vejo. O apóstolo João vai dizer que eu sou mentiroso. Por quê? Porque este amor, ele é manifesto em sacrifício. E nisso nós podemos aí mergulhar na maior graça que nós temos como cristãos e entendemos a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Um amor em sacrifício. Amor em sacrifício. Jesus amou tanto o Pai que se deu. Como ele vai dizer lá, Pai, glorifica teu Filho. Como teu Filho te glorificou aqui na terra. Como Jesus glorificou o Pai, se dando na cruz. E o que é o sacrifício da cruz, senão a Eucaristia? Então, a Eucaristia é amor. Por isso, ele é dado, ele é comunicado. Por isso que quando nós vamos à Eucaristia e comungamos da Eucaristia, nós nos identificamos com esse amor e nos tornamos Eucaristia para o irmão. Olha que profundo. Nós nos tornamos Eucaristia para o Senhor Deus. Nós nos tornamos sacrifício para o outro.
E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de forma romântica, poética? Não, é de forma prática. Na medida em que eu faço atos, e aí que nós não entendemos esse sacrifício, muitas vezes são atos pequenos para o outro, atos de ouvir o outro, atos de orar pelo outro, atos de abraçar o outro, atos de acolher o outro, acolher o problema do outro. Embora estejamos cheios de problemas, cheios de situações difíceis, quando nós fazemos o esforço e esse sacrifício de acolher o outro, nós estamos amando. Agora entenda isso. Não queira comparar nosso amor com o amor de Deus, porque Deus ama perfeitamente. Ele é perfeito, infinito, gracioso, misericordioso. Ele é perfeito. Nós amamos ainda de forma imperfeita como criatura. Contudo, nós vamos amar de forma imperfeita. Vamos amar de forma perfeita, Contudo, nós vamos amar de forma perfeita. E vós me perguntais, então seremos Deus que ama de forma perfeita? Não, nós seremos amando de forma perfeita aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus pensou para que cada um, como criatura, na situação de criatura, alcançasse a perfeição. E isso se chama santidade. A santidade significa amar de forma perfeita. Como nós não amamos de forma perfeita, nós amamos de forma imperfeita, nós estamos no processo de santidade. Então, o que significa isso, Sérgio? Significa a paciência que nós temos que ter com o outro, a paciência que você tem que ter com seu fundador, que é imperfeito, pecador, que não ama de forma perfeita, que você não deve apenas julgá-lo, porque você com amor pode julgar. E quando eu digo julgar, significa ter discernimento, analisar, não um julgamento que condena, mas o julgamento que ama, porque nós somos seres. O julgamento que Deus, Jesus condena, é aquele julgamento em que você bota a palavra final, você determina a condenação do outro. Mas quando eu estou julgando com amor, sabe o que é julgar com amor? É julgar com caridade, é ter o discernimento de entrar no tempo do outro, de entender o outro, de entender a limitação do outro, de ajudar o outro a pastorear, de ajudar o outro na sua coordenação, de ajudar o outro no seu serviço. Então o servo pode ajudar o outro no seu serviço. Não espere que o outro apenas acorde e entenda que ele está errado, mas com seu amor e misericórdia manifesta em você, você ajuda o outro. Quando você ama, você ajuda aquele que ainda não ama, não está enxergando. Por isso nós somos chamados a dar as mãos e ajudar, nós somos um todo. O braço ajuda a perna ajuda o braço, que ajuda o nariz, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isto é amar. Então como é que eu vou ser profeta? E aqui que está a palavra de Deus. Como é que tudo se une, Sérgio? Se une assim. Deus me envia para pregar e anunciar a palavra de Deus com amor, porque experimentei o amor, porque vivenciei o amor e agora eu perpasso o amor, eu anuncio esse amor, eu comunico esse amor, também vivendo esse amor, embora muitas vezes esse amor não é perfeito em mim, mas não por isso eu não vou deixar de anunciar. Eu anuncio o amor de Deus, que passa por mim, que deveria passar por mim de forma perfeita, eu deveria comunicar isso numa perfeição. Mas embora não comunicando, porque ainda não sou santo, estou no processo, eu vou vivê-lo. Porque é pelo processo que eu me santifico. É pelo processo que eu me aperfeiçoo. Por isso você deve ouvir uma pessoa que não é perfeita. Por quê? Porque Deus fala através dele, Deus fala através da ação dele, muitas vezes ele não sendo perfeito naquilo que fala, naquilo que diz, mas Deus está trabalhando na vida dele. Eu devo fazer o esforço para ser perfeito, eu devo fazer tudo para buscar a perfeição, eu devo fazer tudo para testemunhar de forma perfeita o amor de Deus. Contudo, eu estou no processo, eu ainda não estou totalmente acabado.
Existem imperfeições em mim. Então, quando eu consigo entender que o amor passa da imperfeição para o perfeito, ô glória, eu vou repetir. Quando o amor passa do imperfeito para o perfeito, ou seja, eu, imperfeito, que vivenciei o perfeito amor, vou agora lutar para vivê-lo e para transmiti-lo. Então eu saio da imperfeição para a perfeição. Eu saio daquilo que é possível para o impossível. Então é disso que me faz ser profeta. Todos são profetas. Todos têm algo na sua limitação, devido às consequências do pecado e da imperfeição, vivendo esse processo. Veja, e quando eu digo viver o processo, eu estou dizendo que você está crescendo, que o processo não limita você, mas o processo lhe remete a sempre a crescimento, ao próximo passo, aí adiante. Então, cada um que vive o amor está vivendo cada vez mais de forma perfeita. Ele está saindo de níveis de imperfeição para níveis maiores de perfeição. Então, nós precisamos nos observar, acolher a mensagem do Evangelho que passa pela vida, acolher o outro que prega, mas o outro que vive, para que eu possa também ser esse anúncio, ser esse profeta de Deus. Então, o profetismo eu vivo todo dia. O profetismo, como disse São Francisco de Assis, muitas vezes a gente não vai pregar, a gente vai viver. Talvez hoje o evangelho que o irmão veja em você não é a palavra, mas é a vida. Então, que nós possamos vivenciar isso nessa semana. Que nós, como formos convidados, preguemos, mas que com a vida perdoemos, amemos, acolhemos, sirvamos, para que possamos crescer na graça de Deus, crescer em santidade. Meu irmão, eu encontro você na Eucaristia. Meu irmão, eu abraço você na Eucaristia. Meu irmão, eu comungo você na Eucaristia, porque eu comungo toda a igreja que é o corpo de Cristo. Mas, meu irmão, de forma concreta, ou seja, vivenciando aquilo que eu recebi pela fé e no Espírito, que é este amor eucarístico que me alcança e alcança todos, a Eucaristia me faz sair de mim, a Eucaristia me faz ser concretude na comunidade. Os frutos da Eucaristia, o fruto do amor, é vida comunitária, é vida fraterna. Isso é o que é vida fraterna. É viver o amor e ser profeta e anunciador. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos ilumine e viva esta palavra, essa lectio divina na sua vida. Deus abençoe e vos guarde.